Pessoal, então essa vai ser a nossa aula sobre geradores elétricos, certo? Então a gente já viu os dispositivos elétricos como os capacitores, como os resistores, né? Agora a gente vai ver um pouco dos geradores elétricos. E o que seriam os geradores elétricos? Os geradores elétricos são aqueles que vão transformar algum tipo de energia primária em energia elétrica. Como exemplo de gerador elétrico que a gente tem as pilhas e as baterias, certo? As pilhas e as baterias, elas transformam energias de ligações químicas ali em eletricidade. Um outro exemplo de gerador elétrico são as células fotovoltaicas. A luz incide nessas células aqui, e aí a energia primária, no caso, é a luz. E a energia secundária vai ser a eletricidade, porque através de fenômenos quânticos, né, a gente vai ter conversão de luz em eletricidade. Então, os conceitos de geradores elétricos são esses, certo? E aí, para a gente estudar os geradores, né, a gente tem que entender três grandezas que vão estar relacionadas a esses geradores, né? Então, a grandeza principal que define um gerador seria a força eletromotriz. O que é a força eletromotriz? É uma grandeza que indica toda a energia que um gerador tem para ofertar. Por exemplo, uma pilha, ela vai ter, sei lá, 10 volts. Então, é a energia total que ela tem para fornecer no circuito ali é 10 volts, certo? Então, é toda a energia que ela pode ofertar ali dentro de um circuito. Só que, no mundo real, a gente não pode considerar essa energia. Por quê? Porque todo o gerador ele tem uma resistência elétrica interna. Então, ele nunca vai poder fornecer 100% da energia que ele tem, certo? Por isso que a força eletromotriz ela não é muito utilizada. É uma ideia mais conceitual, certo? A gente utiliza mais a tensão elétrica. Por quê? A tensão elétrica é a energia real que o dispositivo tem. E aí para a gente relacionar a tensão elétrica U, que a gente já utilizou lá na lei de Ohm, com a força eletromotriz, que aqui eu escrevi FEM. Tem livros, né, que colocam E, tem uns que colocam a letra grega epsilon. Eu queria deixar assim para ficar mais fácil de vocês lembrarem. Então, existe uma equação que relaciona, na verdade, quatro grandezas, que é a tensão, que é a energia que a gente tem para utilizar, a força eletromotriz, que seria a energia total desse circuito, menos a resistência elétrica desse gerador e vezes a corrente elétrica que passa por esse gerador. Então, essa é a equação do gerador. A gente utiliza essa equação para saber qual é a minha tensão que eu vou receber, qual é a minha energia que eu posso utilizar. Não é a energia total que eu tenho, mas é a energia que o gerador me oferece, certo? Então, essa daqui é a equação dos geradores, certo? Então, aqui a gente tem um exemplo. Uma bateria ela tem 12 volts de força eletromotriz. Então, esse símbolo aqui, ó, uma barrinha com menos e uma barrinha com mais, é o símbolo de um gerador, certo? Então, essa barrinha, essa bateria, ela tem 12 volts de força eletromotriz. É a energia total que ela tem. Só que ela não pode fornecer essa energia total. Então, ela tem uma tensão, que é a energia que a gente utiliza, de 10 volts. Então, percebe, ó, a tensão vai ser sempre menor que a força eletromotriz. A eletromotriz é 12 volts e a tensão é 10 volts. O que a gente utiliza na prática é o 10 volts, certo? Então, só para voltar aqui, ó. Se vocês olharem nas pilhas, geralmente vai estar lá 3 volts. Mas na prática a gente não utiliza aquele 3 volts ali, a gente vai utilizar um valor menor, porque ali é a força eletromotriz, não é a tensão da pilha, certo? Então, relembrando, voltando aqui. Então, uma bateria ela tem força eletromotriz de 12 volts. E aí, por essa bateria, passa uma corrente de 2 amperes. E eu sei que a minha tensão é 10 volts. Então, qual é a resistência elétrica interna dessa bateria? Então, eu tenho a minha força eletromotriz, eu tenho a minha tensão e eu tenho a minha corrente. Então, eu vou utilizar a minha equação dos geradores para descobrir qual é a minha resistência. Então, U é a tensão, FEM é a força eletromotriz, menos a resistência vezes a corrente. A tensão é 10, a força eletromotriz é 12, menos o R que eu quero descobrir e a corrente vale 2. Aqui a gente nem precisa resolver essa equação, né? Para esse lado aqui ser igual a esse, o R tem que valer 1. Por quê? Se a resistência vale 1,
2 vezes 1, 2. Menos 12, 10. Então, a resistência elétrica da bateria, né, no caso, vale 1 ohm, certo? Então, aqui foi um exemplo de que a gente viu da utilização da equação dos geradores. E para geradores é isso daí.